Neemias capítulo 11. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém. Porém o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém nas cidades de Judá habitou cada um a sua possessão nas suas cidades. Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaleel, dos filhos de Perez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rose, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Tiel, filho de Jesaías. E depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe e Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra na casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, chefes dos pais, 242, e Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Rassube, filho de Azaricão, filhos de Razabias, filho de Buni. E Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos, depois Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros Acube e Talmon com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os servidores do templo habitaram em Ofel, Izia e Gispa presidiam sobre os servidores do templo. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel e nas suas aldeias. E em Jesua, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Razar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziglac, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zorá, e em Jarmut, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laques e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição, acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, Ramá e Getaim, em Radide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, nos vales dos artífices, e alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Neemias capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Beremias, Esdras, Amarias, Maluque e Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga,
Semaías, Joiaribe e Jedaías, Salu, Amoque, Uquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. Jesuá gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. Joiada gerou a Jonatas, Jonatas gerou a Jadua, e nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Razabias, de Jedaías, Natanael. Dos levitas dos dias de Eliasibe foram escritos como chefes de pais, Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Razabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel. E seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes viveram nos dias de Jeoiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo, e após ele ia Osaías, e ia a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacu, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azareel, Milalai, Gelalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles, subiram as estradas na cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Hananeel e a torre de Meá até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jezraías e o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei,
para os sacerdotes, para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ali assistiam. E observava os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificava as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, donde antes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios, dízimos do grão, do mosto e do azeite que se ordenavam para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitava em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam nos sábados aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem, viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles,
E lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado do seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate o Horonita, por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todo estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem.